Bom dia, meus amados e minhas amadas. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos aqui junto com você mais um domingo, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e nós só temos que agradecer a Deus, não é verdade? Então, nós sabemos de tantas coisas que estão acontecendo, mas Deus tem nos guardado. Deus tem nos dado livramento e nós temos que ter um coração, um espírito literalmente grato a Ele. Então eu já quero pedir a você, compartilhe já, que nós já estamos ao vivo, mande aí para os seus amigos, compartilha essa live para que nós possamos juntos alcançar mais pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje nós estaremos com a aula da Escola Bíblica Dominical, a revista, a Igreja Eleita. Essa aqui, a lição 9. Amém? Com o título, O Mistério da Unidade Revelada. Então eu já peço aos irmãos nesse momento, aonde você estiver, feche os teus olhos, vamos orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai, em o nome, ó Deus, do Senhor Jesus Cristo, meu Senhor, nós entramos na Tua presença neste momento. Mais um domingo, Senhor. Mais um dia que o Senhor tem nos concedido, Pai, para podermos estar propagando o Teu Evangelho. Para podermos, ó Deus, estar cumprindo o ID. E nós, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, queremos, Senhor, te pedir perdão, pedir, ó Deus, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Pai, estar diante do Senhor santificados e purificados. Toma, meu Deus, o controle, Senhor, em o nome de Jesus desta aula de hoje. Que não saia, meu Deus, nada do homem, que eu venha, como eu sempre te peço, diminuir para que o Senhor cresça. Diminuir, meu Deus, para que, meu Pai, a Tua palavra, ela venha a ser, meu Pai, absorvida por todos, em nome de Jesus Cristo. Assim eu entrego nas Tuas mãos esta aula. Amém. E graças a Deus, Pai. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, Eu até pensei que a internet tinha caído, o áudio aqui parou, mas daqui a pouco a gente resolve isso, amém? Nós resolvemos isso porque o importante é sabermos que estamos juntos, amém? Então vamos aqui para o textual. O tema da lição de hoje é o mistério da unidade revelado. O textual, deixa eu só colocar aqui o óculos. Em nome de Jesus Cristo, porque saiu aqui, mas a gente já está chegando aqui de novo. Aqui. O mistério da unidade revelada. Textuário. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isso está no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Vamos para a leitura bíblica em classe. Vai ser do livro de Efésios, capítulo 3, iremos ler do versículo 1 até o versículo 13. Você que não tem a revista, abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1, iremos ler até o versículo 13, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dado. O 3,
como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. O 4. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. O 5. O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ao saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. O 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus em Deus que tudo criou. Me perdoe. O 10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. O 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. E o 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais das minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Aleluia. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele vem claramente falando, abertamente falando, que o chamado dele não foi um chamado de homens. Amém? Então nós entendemos que todos os apóstolos foram chamados de uma forma, mas o apóstolo Paulo, ele foi chamado de outra forma, mais específica, mais direta. Então, a gente entende que ele foi feito o 13º apóstolo, amém? E foi dado a ele antecipadamente algo que não foi dado aos outros apóstolos. Tanto, nós lembramos que na Bíblia está escrito que quando ele esteve com os apóstolos, ele perguntou a eles se eles já haviam sido batizados com o Espírito Santo. E os 12 falaram, nós não sabemos o que é esse Espírito Santo, porque nós somos batizados pelo batismo de João. E Paulo já estava selado com o Espírito Santo. Diz aqui, olha, no 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então o povo estava literalmente à deriva, não conhecia o nosso Senhor Jesus Cristo, não conhecia o poder que ele tinha, não o conhecia como o próprio Filho de Deus. Aí, como naquela época, como nós vemos anteriores, que havia inimizade entre Deus e os homens, que havia inimizade entre os judeus e os gentios, né? Então o próprio apóstolo Paulo, ele foi chamado para que ele ensinasse, falasse de Jesus para os gentios, para que os gentios também conhecessem a esse Deus. Então nós vemos, como ele fala aqui, a saber no 6, olha, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, como a gente já falou aqui, nós falamos nas aulas passadas, o Senhor nosso Deus, quando olha de lá de cima para cá, ele não vê judeu, gentil, ele vê o povo dele. Porque hoje, através, do próprio Senhor Jesus Cristo, desde aquela época, há 2020 anos, desde aquela época, essa inimizade foi encerrada entre Deus e os homens.
E hoje não existe mais judeus, povo de Deus, nem gentios, povo não aceito por Deus. Não, os gentios foram adotados. E quando Deus vê, ele vê cada um filho, cada um co-herdeiro das promessas de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao objetivo geral. O objetivo geral desta lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos. 1. Explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. O 2. Expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E o 3. Mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, como Deus é detentor de todo o poder, toda a honra e toda a glória, né, é Ele que faz as coisas na hora que Ele quiser, em quem Ele quiser, como Ele quiser e da forma que Ele quiser. Amém? Então, Ele viu que na época do Senhor Jesus Cristo era o tempo oportuno para Ele revelar esse mistério. Ora, então se é necessário que nós conheçamos Jesus, o que Ele fez? Através do Espírito Santo, o próprio Deus revelou esse mistério aos profetas e aos apóstolos. Ah, irmão Aurelson, e agora? Que a gente só tem a palavra de Deus, não tem mais profetas, não tem mais apóstolos. E aí, como é que fica? Então nós entendemos, meu amado, minha amada, que nós temos a palavra de Deus, inspirada aos homens pelo Espírito Santo para que ela fosse escrita, para que hoje nós tivéssemos esse livro sagrado. Então, ou seja, os apóstolos e os profetas não tinham isso, não tinham a Bíblia, mas hoje nós temos. Então, como é que eu vou saber em relação a esse mistério revelado? Simples, leia a palavra de Deus, busque conhecimento da palavra de Deus, se coloque à disposição de Deus, porque o Espírito desde o início. O Espírito Santo que nós temos hoje aqui na terra é o mesmo que lá no início ele pairava sobre as águas. Lembra do primeiro versículo? É o mesmo Espírito. O Deus é o mesmo. Hoje, foi ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo. Então, se nós nos dedicamos, se nós buscamos a presença dele, com certeza ele irá nos deixar encontrá-lo. E se ele vê que no nosso coração existe uma sede, existe uma vontade de aprender, de mergulhar mais na palavra, para conhecimento, e para não deixarmos ser enganados por palavras vãs de falsos profetas, ele nos revela, aleluias, esse mistério. Então, o meu conselho nesse momento a você, eu vou revelar a mesma coisa que eu absorvi para mim. Mergulhe, busque, pesquise, pergunte, estude a palavra de Deus. Porque é através dela que o Espírito Santo vai revelar a você todo esse mistério. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui à introdução. Só um minutinho, por favor. Vamos aqui à introdução. É porque nós está carregando aqui o fundo musical, não é só para mais. Amém. Isso aí é o de menos. A introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi
estabelecido por Deus na eternidade. Então, esta lição vai tratar sobre isso. Amém? O ponto central diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto. O próprio Deus revelou o mistério que esteve oculto. O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam a promessa e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Ora, os gentios ignoravam as promessas. Por que eles ignoravam? Porque eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Jesus. Já os judeus achavam que só eles poderiam receber e participar dessas promessas. Por quê? Porque eles achavam que eles conheciam Deus, mas eles não conheciam Jesus, eles ainda esperam o Messias, né? Então, ou seja, a gente já vê aí uma discrepância nisso tudo. Ora, se Deus vê que hoje tanto judeu como gentil é o povo dele, então a gente, através aqui, como diz, né? O Paulo vem falando, os profetas do Novo Testamento, né? Os gentios, eles ignoravam, e os judeus, eles achavam que só eles tinham o direito. E nós sabemos hoje, pela própria palavra de Deus, que todos nós somos co-herdeiros, como já foi lido aqui no versículo 6 do capítulo 3 do livro de Efésios. Amém? O conceito bíblico de mistério. O que é mistério? Você já parou para perguntar? Já deu curiosidade? O que significa mistério? Então vamos entender o que significa. Ele vem do grego mysterion. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, ora, se eu sei que mistério significa, né, segredo, significa uma doutrina secreta, então, assim como foi explicado aqui, né, na questão mística, né, na parte do falso misticismo, que poderiam ser reveladas só a eles. Ora, por que Deus iria pegar esse mistério e revelar só a meia dúzia de 5 pessoas? E o restante da criação dele ia ficar à deriva desse ensinamento? Esse mistério ficaria oculto ao restante de toda a criação de Deus? Então, nós vimos que, ora, se no falso misticismo eles achavam que só eles deveriam saber, já no cristianismo ele é liberado para todos. Sim, para todos, porém também para aqueles que buscam, para aqueles que querem. Porque, meu amigo, as pessoas que não querem nada com Deus, elas só acham que tem que se voltar para Deus na hora que estão doentes, na hora que estão com o pé na cova, na hora que estão já quase morrendo. E ainda vão falar assim, mas aquele ladrão foi salvo na cruz. Amém. Amém. Que ele falou, Senhor, quando estiverem no paraíso, lembra de mim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não foi isso que Jesus falou para ele? Então ali, ele foi perdoado os pecados, foi remido, teve a vida renovada, morreu e foi para o céu, porque Jesus disse que ainda naquele dia ele estaria com ele. E por que o outro não foi? Se tu és o rei, se tu és isso, se tu és aquilo, salva a ti, e a nós mesmos começou a zombar. E a gente vê isso hoje. Porque não foi só as palavras dele, daquele ladrão na cruz,
que comoveu Jesus, não. Até porque eles estavam sendo crucificados, todos os três. Mas o que levou a Jesus dizer para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso, é porque o próprio Deus naquela hora viu que no coração daquele ladrão era um coração, e foi um pedido, foi uma oração de um coração arrependido, um coração que estava reconhecendo a ele naquele momento que poderia ser o último minuto como o único Senhor e Salvador, como o próprio Filho de Deus, e por isso ele ouviu essas palavras do próprio Jesus. Ah, irmão Maurício, então quer dizer que se eu agora estou na igreja, eu quiser sair da igreja, e quando eu estiver numa situação ruim, eu falar as mesmas palavras, eu vou ser salvo? Não sei, meu filho, você quer pagar para ver? Você quer pagar para ver? É com você. A salvação é individual. O compromisso com Deus é individual. Se você quer pagar para ver, é contigo mesmo. Eu peço até perdão aos irmãos da forma que eu estou falando, é porque a gente entende que as pessoas hoje brincam de ser crentes, brincam de servir a Deus e acham que estão simplesmente ir para a igreja domingo, quarta ou qualquer outro dia da semana é o bastante para garantir a salvação. Não! Nós temos que ser cristãos 24 horas por dia. Nós temos que estar em oração 24 horas por dia, mas como? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho as coisas de casa para fazer, eu tenho os filhos para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, amém. Mas a tua mente é livre. Você está andando na rua, fala com Deus. Você pegou teu carro, fala com Deus. Você está no metrô, no trem, fala com Deus. Está no ônibus, fala com Deus. Está trabalhando, está digitando, Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa minha vida, abençoa minha família. Abençoa meu ministério. Falar com Deus não quer dizer literalmente que você tem que parar a tua vida e dobrar os joelhos, ir para dentro do banheiro orar, ou só orar na igreja. Não. Não. Falar com Deus, orar a Deus, você ora, fala com Ele andando. Fala com Ele sentado no metrô, no ônibus, no trem, no seu carro, na barca, aonde você estiver. Sabe por que isso? Porque o véu, meu amigo, foi rasgado e você não depende de sumo sacerdote nenhum. Você não depende de pastor nenhum. Você não depende de ministério nenhum. Você me perdoa, mas tem gente que muitas das vezes chega assim, ora por mim. Faça isso por mim. Você quer a tua salvação pela tua fé ou pela fé dos outros? Você quer a tua cura pela tua fé ou pela fé dos outros? O que adianta eu ter uma fé e você não ter a mesma fé? Como que você vai receber a bênção? Como que você vai receber dons, frutos do Espírito, se você não compartilha com a mesma fé? Se você é um incrédulo, se você não abre o seu coração para Deus, como você quer me pedir oração? Deus, Ele é o Deus do impossível. Mas Ele não é o Deus do absurdo. Eu sempre falo isso. Ele não é Deus do absurdo. Não brinque com Deus. Não vá para a igreja pedir oração. E depois da oração ser feita, você está indo para baile, você está indo fumar, você está indo se drogar, você está indo beber. De que adianta isso? Se você não faz o seu coração, se arrepender dos seus pecados, abandonar a sua vida e voltar-se para Deus. Eu posso até estar falando um pouco duro, mas é para você se atentar, porque tem pessoas, meus amados, minhas amadas, que só se atentam depois, como nos filmes que a gente vê, leva um tapa na cara. Aí acorda para a vida.
Então acorde, é o momento de você acordar. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Vou falar a frase que eu tenho falado sempre. No dia do arrebatamento, você quer ser alguém que vai ser procurado pelos que ficaram? Ou você vai querer procurar alguém que sumiu, que foi arrebatado? Você se qualifica aí onde você está. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o item 2. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Ok? A bênção de que os gentios também participariam. Então a gente já entende, como já falamos anteriormente, que verdadeiramente os judeus achavam que só eles tinham direito às promessas. Só eles eram herdeiros. Só que aqui, por força do desconhecimento do mistério, e a gente fecha esse item 2 aqui dizendo que desvendado pelo Espírito, isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, ou seja, acabou isso. Pode ter até essa redundância, está falando sempre, mas acabou isso. Os judeus foi o povo escolhido por Deus. Os gentios foi o povo adotado por Deus. Eu fui adotado. Estou junto com os filhos, então eu também sou filho. Não tem bastardo com Deus, não. Ok? Não tem filho bastardos. Todos têm o mesmo direito. O 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios. Eles fizeram menção delas. Tem aí as referências, amém? O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja. Judeus e gentios seriam integrantes do mesmo corpo, ou seja, da igreja. Esse é o mistério oculto. Amém, gente? Esse é o mistério oculto. Judeus e gentios fariam parte do mesmo corpo, que é a igreja, eu, você. Mas quem é o cabeça desse corpo? Jesus. Amém? Jesus é o cabeça desse corpo. E como corpo perfeito, ele tem que ser ajustado. Amém? Ele tem que ser ajustado e cada membro desse corpo com a sua função. Eu não posso ter a perna no lugar do braço e nem o braço no lugar da perna. Imagina como seria. Que corpo é esse? Seria uma aberração. Amém? Eu não posso ter a boca no lugar do umbigo, o umbigo no lugar da boca. Imagina isso. Então o corpo tem que ser bem ajustado, como a própria palavra de Deus nos ensina. Bem ajustado, cada membro com a sua função específica, para que o corpo caminhe em perfeito estado, em perfeição. Amém? Esse é o mistério. Vamos aqui para o item 2. O
mistério revelado agora no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado e aos profetas. 1. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Amém, gente? Ele foi chamado, o ministério dele foi dado, toda a convicção, toda a sabedoria foi divinamente dada a ele. Divinamente dada ao apóstolo Paulo. Então, a gente entende que quem era, eu tenho assim um apreço muito grande pelo apóstolo Paulo, ele é um homem ousado, né? Porque quando a gente vê a história dele, ele era um general, né? Um cara que matava os homens de Deus, prendia, maltratava aquele que professava fé, aquele cara aguerrido, aquela pessoa que não tem conversa, se tem que cumprir, vai ser cumprido, não pode isso, você está fazendo, vai morrer, acabou. E ele sustentava essa bandeira. Mas quando ele estava a caminho, né, de Damasco, lá naquele local, ele foi achado. Opa, veio uma luz e deixou ele cego e ele ouviu: por que me persegues? E dali ele ficou cego. Caiu, ficou cego. Eu só estou falando aqui um pouco da história dele para a gente entender como ele teve privilégio que os outros apóstolos não tiveram. E falou: olha, vai, encontra com Paulo e ora por ele. Poxa, Senhor, logo Paulo, Saulo, na época ainda, logo Saulo, caramba! Mas ele foi. Orou por ele, os olhos se abriram. E dali começou esse ministério, já não mais de Saulo, mas de Paulo, que sofreu, foi preso, né? Passou por situações diversas pelo nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho de Cristo. E continuou com a mesma condição de ser alguém que levantava a bandeira. Agora ele levantava a bandeira do Evangelho. Estava levantando a bandeira do Jeová Nissi, que é a bandeira, né? E agora, aqueles que antes ele perseguia, agora ele estava sendo perseguido. Então nós entendemos que a mudança acontece também quando a gente permite. Ora, se eu quero uma mudança na minha vida, eu tenho que fazer por onde chamar a atenção de Deus para que essa mudança aconteça na minha vida. Amém, gente? Então,
é bastante interessante a gente entender como é que Deus faz as coisas. E através disso tudo, o mistério foi revelado. O 2. O mistério oculto revelado. O mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo sempre, desde sempre, e prossegue com a execução da obra de Cristo, e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. Amém? Cristo é o centro. Cristo veio para acabar com a inimizade entre Deus e os homens, e entre homens e homens, como no caso dos judeus e dos gentios. A doutrina cristocêntrica é a doutrina que Cristo é o centro de tudo, aonde tudo acontece a partir do momento em que nós o temos como o cabeça da igreja, que somos nós. Mas por que Cristo é o cabeça? Quem conduz o restante do nosso corpo? Quem que manda mensagem para cada membro do nosso corpo? Não é a cabeça? A cabeça manda a mensagem, mas quem arquiteta é o coração. Amém, gente? Então, quando nós aceitamos Jesus, que nós nos batizamos, nós somos livres de todo o pecado, amém? Ah, mas agora como é que o Espírito Santo vai habitar no meu coração? Como é que o meu coração vai ser templo do Espírito Santo? Ora, ele tem que estar limpo, adornado, varrido, para que o Espírito Santo, quando entre, veja que está tudo limpo, purificado. Toda a sujeira que tinha, mágoa, ódio, rancor, maldade, né, tudo de ruim que estava no coração foi tirado. Amém? Então, assim, quando a gente, trazendo uma associação para você entender melhor, quando a gente vai comprar um imóvel, a gente vai lá ver o imóvel, não vai? E aí, quando você olha e fala assim, caramba, as paredes estão tudo sujas, está cheio de mato, né? Tá tudo rachado, não sei o que, esses móveis estão velhos, poxa, o chão como é que está todo sujo, cheio de teia de aranha, aí você compra. Mas antes de você entrar, você contrata lá alguém para limpar, para pintar, para consertar tudo aquilo que está quebrado, não é assim? Você muda as cores da parede e traz móveis novos. Depois de tudo isso, você adentra. Ou não é assim? Ou não é assim? E a mesma coisa é o Espírito Santo. Para ele adentrar e habitar em nosso coração, a gente tem que tirar tudo que é velho, tudo que não presta. Para ele poder, quando chegar, olhar e falar, caramba, olha, essa casa está limpa, está adornada, está varrida, agora eu posso habitar nesse coração. E daí começa uma vida nova. Daí começa ele ver que você está com compromisso efetivo, com compromisso de verdade, e aí ele começa a disponibilizar, vamos colocar uma vírgula aqui, dons e frutos são dele. Ele só concede a cada um de nós. Amém, gente? Não saia por aí, não, abrindo a sua boca e gritando a plenos pulmões que você tem dom de cura, que você tem dom de revelação, que você é isso, que você é aquilo. Não. Os dons e os frutos são dele. Ele nos concede. Desde quando
ele vê que nós merecemos isso. Por isso que o nosso Deus age quando quer, por quem quer, no lugar que ele quer e da forma que ele quiser. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao 3. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. Então, como nós propagamos esse mistério aqui, já foi falado aqui, o mistério é a igreja. Então, como nós propagamos? Ora, hoje, por força de ainda não estarmos tendo a liberação para ir para a igreja, nós estamos propagando através da internet. Nós estamos propagando através de redes sociais, de posts. Nós estamos propagando de várias formas diferentes, mas o evangelho está sendo propagado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora aqui ao item 3. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado do Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Então, como nós já falamos em aulas anteriores, Deus planejou tudo. Ele planejou tudo. Então, ou seja, como ele planeja tudo, se não deu certo, ele vai e faz de novo. Porque ele quer o melhor para a gente. Ele quer um exemplo que todos consigam a salvação. Aí eu pergunto para você, todos conseguirão? Então vai de acordo com o teu procedimento. Vai de acordo com as tuas ações. Vai de acordo com a tua fé. Então, tudo foi planejado por Deus. O livre-arbítrio para cada um de nós. Amém? O item 1. Revelado aos apóstolos, me perdoe. Aqui o item 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, como povos, essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens pelo meio de Cristo. Por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da sua vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por ele. Ou seja, ele usou o beneplácito, que é a própria vontade dele, a própria vontade divina. Então, ele articulou o conteúdo, articulou a pessoa de Jesus para executar o plano já pré-estabelecido por ele. Tinha que ser assim, porque ele decidiu que seria assim. Mas eu não consigo entender o contexto, meu amigo, minha amiga. É assim. Você vai contestar com Deus? Você vai dizer que ele executou de forma errada esse plano que ele mesmo articulou? Eis o livre-arbítrio. Amém? O 2. O eterno propósito em Cristo.
Como vimos anteriormente, o mistério, desde os séculos, esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano de salvação que abrange o mistério da Igreja e a revelação desse mistério sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Estava tudo planejado. O seu destino está tudo planejado. O meu e o seu ministério está tudo planejado. A minha estada e a sua estada nas moradas celestiais estão todas planejadas. Ah, irmão Arilson, então quer dizer que já está garantida a minha morada lá na glória? A morada na glória está garantida. Só falta você ainda, né? Se não tem, manter o compromisso com Deus. Amém? Senão, a morada que está lá vai ser dada a outra pessoa por merecimento. Então, como eu falo sempre na igreja, reflita sobre a sua conduta. Reflita sobre a sua vida, sobre a sua caminhada. Reflita como está o teu compromisso com Deus. Reflita se verdadeiramente há necessidade de voltar ao primeiro amor. Reflita se há verdadeiramente uma necessidade de... Reflita se você está na apostasia ou não. Reflita. E deixa de olhar para a vida dos outros. Deixa de querer apontar dedo para os outros, porque quando você aponta um, você tem 3 apontados para você. Faça esse teste aí, ó. Estou apontando para você, olha os 3 apontando para mim. Então, tudo que é falado aqui, tudo que é falado nas pregações, primeiro, corta aqui conosco, para depois cortar para quem está ouvindo. Amém? Não adianta eu falar para você, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, porque é o certo, e eu estar fazendo o errado. Não adianta, eu vou ganhar o que com isso? Por isso que a palavra é reflita. Arrependa-se. Busque enquanto ele ainda se deixa achar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido, desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Você acha que é errado você ter ousadia quando fala com Deus? É falta de respeito? Ou você acha que para Deus atender uma oração sua, você tem que ficar chorando? Para quem me conhece, sabe, e aonde eu vou, eu falo isso, esse testemunho, que eu passei por uma situação muito difícil. E as coisas com Deus comigo é só na madrugada, não adianta, é só na madrugada. Então, dentro da minha casa, sozinho, vou contar bem rápido, para quem não conhece. 3 horas da manhã, dobrei meus joelhos e comecei a falar com Deus. E as palavras foram as seguintes:
Senhor, Tu sabes como está o meu coração. Eu acho que eu não sou crente, eu acho que eu não conheço nada de Deus, eu não Te ouço, eu não Te sinto, eu não tenho dom, eu não tenho fruto, eu não tenho nada. Então, foi uma oração que eu fiz com Deus chateado, extremamente chateado, aborrecido. E naquele mesmo lugar, eu senti como se fosse um chuveiro aberto em cima de mim. E eu comecei a sentir aquele refrigério no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. E literalmente, como você está ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz do Senhor, dizendo assim: você não é crente? Você não me ouve? Você não me sente? Quem foi que não deixou você fazer o que você intentou fazer? Quem foi que segurou você em todas essas situações difíceis? E começou a falar. Você disse que não tem o fruto e o domínio próprio. Por que você não fez? Então eu comecei a ouvir. E aí ele falou para mim o que ele falou para o rei. Oh, Jesus! Para o rei Josafá: põe-te de pé, porque esta luta já não é mais tua, essa peleja é minha. Porém, fica calado. Vai e pede perdão. E perdoa. Eu falei: Senhor. Amém. Olá, meus amigos, deixa eu só reportar. Essa parte aqui está sendo gravada à parte, né? Porque acabou aqui o celular apagando, né? E nós ficamos em cima do testemunho que eu estava falando sobre como Deus tinha falado comigo, né? Mas o importante é que a gente pode editar, e eu estou gravando esse vídeo aqui para explicar isso para vocês. E eu, logicamente, vou editar o vídeo e a gente agora vai fazer a oração para encerramento. Amém? Que Deus abençoe. E, mais uma vez, me perdoe aí por esse imprevisto que deu aí, tá? Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero Te louvar, Te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, que nós aqui acabamos, meu Senhor, com a Escola Bíblica Dominical, com a aula 9. E eu quero Te agradar, Senhor, Te agradecer, porque, ó Deus, se estamos aqui é porque assim, meu Pai, o Senhor nos deu essa condição. Então eu Te peço, meu Deus, abençoa cada um, meu Pai, que participou com a gente desta aula, independente de imprevisto. Abençoa cada um de nós, toma nossas vidas nas Tuas mãos e nos ensina a cada dia mais, Senhor, estar Te servindo com um coração puro, com um coração firme e com uma raiz bem profunda, meu Senhor Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Pai. Então toma todos nós nas Tuas mãos e nos dá um restante de dia excelente. E que no próximo domingo, na próxima aula 10, estejamos todos nós aqui juntinhos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Então é isso, meu amado, minha amada. Mais uma vez, me perdoe pelo imprevisto desta aula 9, mas nós estamos aqui. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, que aí a gente conversa, tá bom? E que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, até o próximo domingo, em nome de Jesus.